hoje é o nosso terceiro episódio da primeira temporada dessa série que eu estou chamando de 4 Olhares, que é uma série que nos permite ver os 4 evangelhos contados por Mateus, Marcos, Lucas e João acerca da vida de Jesus, suas palavras e suas obras. E nessa primeira temporada que eu estou chamando de Princípios, nós tivemos o primeiro episódio, que é o Evangelho de Marcos, que nos permitiu ver como ele é objetivo e direto na apresentação da pessoa de Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele falou. Marcos simplesmente começa no capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a partir daí, em poucos versículos, ele já vai desenrolando uma série de atividades e de ações ministeriais de Jesus, antecedidas apenas pelo aparecimento rápido de João Batista, do batismo de Jesus, da tentação e assim por diante. Mateus, por outro lado, que é o primeiro na série, na maneira como a Bíblia hoje se apresenta, mas certamente não é o primeiro a ser escrito, o primeiro foi Marcos, acerca de quem eu já falei, tem um foco em contar os ancestrais de Jesus, daí porque ele é aquele que começa com a genealogia, particularmente do lado de José, que não era o pai de Jesus, obviamente. Jesus é filho de Maria, mas não é filho de José, mas socialmente e legalmente era ele que diante da sociedade representava aquela figura paterna para a sociedade, daí porque alguns diziam, não é este o filho de José, Maria e assim por diante, e que precisava, para que fosse claramente definida que Jesus era filho de Davi, o rei de Israel, aquele a quem tinha sido dado a promessa de que nunca faltaria um filho, um descendente no trono de Israel, e de onde viria o Messias, foi necessário então que Mateus traçasse a linha genealógica que foi até Davi e que foi também até Abraão. Hoje nós vamos ter o terceiro episódio, e que eu estou chamando de o Verbo de Deus. E é curioso, porque talvez você esperava que eu fosse na sequência, e hoje eu expusesse o início do Evangelho de Lucas. Mas, na verdade, esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque eles têm uma visão convergente, mais ou menos convergente nos relatos que eles fazem, obviamente destoam no sentido de serem diferentes nessa visão convergente do Evangelho de João, que é o texto que nós vamos hoje expor. Mas da mesma maneira eu posso também, como vou fazer agora, depois de ter traçado uma linha genealógica de Mateus, mostrando os ancestrais de Jesus, agora traçar a ancestralidade divina de Jesus, se assim poderíamos chamar. Ou seja, se em Mateus ficou demonstrado que Jesus era 100% homem, filho de Davi, filho de Abraão, nesse de hoje, no episódio O Verbo de Deus, nós queremos traçar a origem das origens de Jesus. E isso me faz lembrar aquela pergunta infantil que toda criança faz, que eu fiz, você fez, nossos filhos fizeram, uma daquelas perguntas que nos colocam numa sinuca de bico, como se chama. Quando o pai ouve da criança, pai, ou a mãe, quando foi que tudo começou? A curiosidade para saber quando tudo começou é talvez uma das perguntas infantis mais comuns, e todo pai e mãe em algum momento precisa responder. Pois bem, nesse episódio nós queremos ir atrás de um princípio, do princípio mais inicial, se assim pudéssemos chamar, da figura e da pessoa de Jesus. Se você prestou atenção, a palavra princípio é a única palavra que se repete em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Por isso a série começa com essa temporada Princípios. Marcos, como eu disse, responde que começa com João Batista Jesus já adulto, sendo batizado, tentado no deserto e começando o seu ministério. Mateus, como eu falei, começa com os ancestrais de Jesus. Lucas, como veremos no próximo domingo, leva em conta uma série de relatos e faz uma exposição bastante sistematizada da pessoa de Jesus. Mas o quarto evangelho, que é o Evangelho de João, que é escrito por um dos mais íntimos apóstolos de Jesus, é aquele que tem um olhar diferente, aquele que, mesmo tendo sido igualmente inspirado pelo Espírito Santo como os demais, vai literalmente ao princípio dos princípios,
antes de haver o tempo, antes de haver a história, quando só havia Deus e nada mais visível ou invisível havia sido criado. Exatamente aquilo que eu chamo de o princípio dos princípios, o começo dos começos, aquela explicação que toda criança gostaria de ter quando faz a pergunta: quando foi que tudo começou? E para em busca de esses princípios, ou o princípio dos princípios, eu lhe convido a ler o Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, apenas para a gente ter um contexto, embora a ênfase nossa vai ser nos primeiros versículos. Então, se você puder aí onde você estiver, acessar a sua Bíblia, mantê-la aberta, se for em papel, ou acessível, se for no celular, por favor, abra então em João capítulo 1, verso 1 a 5, porque assim diz a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o verbo de Deus, o princípio dos princípios. Esse é o terceiro episódio desta primeira temporada da nossa série 4 Olhares. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, baseado nesses 5 primeiros versículos, é que nós vamos falar sobre o verbo de Deus no princípio dos princípios, antes de tudo começar. Como eu falei, o Evangelho de João, apesar de ser o 4º livro na ordem das nossas Bíblias, foi muito provavelmente um dos últimos a ser escrito no Novo Testamento. A ênfase do seu conteúdo, a gente vai expor isso em breve, é nitidamente o desejo do escritor João, apóstolo de Jesus, de provar que Jesus é Deus e não apenas um homem. Um dos comentaristas mais conhecidos, Hendricks, diz que os evangelhos sinóticos indicam que o homem Jesus, o profeta de Nazaré, é Messias, o Filho de Deus. O 4º evangelho, diferentemente desses 3 primeiros, ensina que o Filho de Deus se encarnou, e que essas 2 histórias, ou essas 2 ideias, combinam-se nos 4 evangelhos de modo muito gracioso. O autor desse evangelho nos conta que nos dias do imperador Tibério e do tetrarca Herodes Antipas, havia na terra da Palestina um judeu chamado Jesus. É assim que João, no capítulo 4, verso 9, designa Jesus. Na literatura de João, naquilo que ele escreve, ele reivindica que esse homem chamou para si a propriedade legítima de todas as coisas. Ele disse ser o pão da vida, a água viva, o bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas, aquele que ressuscitará os mortos no último dia. Ele diz ser o próprio Messias, o caminho para Deus, o próprio objeto de fé e de adoração, uma pessoa divina de forma tão completa e abrangente que ele chega a dizer no capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Como eu costumo dizer, ouvir isto de alguém me leva inexoravelmente a 3 opções. Ou eu vou achar que essa pessoa é completamente lunática, porque está querendo ser uma coisa que obviamente é impossível que ela seja. Mais impossível do que ela dizer que é Napoleão Bonaparte é ela dizer que é Deus. Então eu considero esse sujeito louco, ou eu considero esse sujeito um enganador, que está fingindo ser o que não é, alguém que finge dizer algo verdadeiro, mas na verdade não é. Ou em último lugar, eu tenho que admitir que ele é o que ele realmente diz ser. Se tempo houvesse, eu iria mostrar que ele nem pode ser considerado um lunático, nem pode ser considerado um enganador, porque toda a coerência de vida das suas palavras com as suas obras, aquilo que ele diz com aquilo que ele faz, os princípios morais e éticos que ele ensina, tudo aquilo que ele viveu e deixou, e o poder da influência dele em 2000 anos da história, prova que ninguém poderia ser um lunático ou um enganador
e fazer aquilo que Jesus fez, ser aquilo que Jesus foi e é, e transformar a feição da humanidade como ele fez. João aparentemente chegou a essa conclusão como um dos primeiros discípulos de Jesus, e tudo aquilo que para nós hoje, à distância, soa impressionante, para João soou tão maravilhoso que ele assume no seu evangelho que de fato Jesus é o Jesus da história, o Verbo de Deus, e ele diz que esse Verbo está com Deus desde o princípio, que ele habita na presença do Pai, e que até mesmo o considera como Deus. E aqui eu estou falando de um judeu, que desde pequenininho ouve a afirmativa: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e o único Senhor. Portanto, para um judeu aceitar tais reivindicações e fazer declarações tão surpreendentes, registrando-as no Evangelho, obviamente que ele foi profundamente impactado por aquele que não era um estranho para ele, alguém que vivia num país muito distante das cenas que ele descreve. Aquele tipo de encantamento de que, porque você não conhece o sujeito no dia a dia, você o considera como herói. Não! Ele está escrevendo de modo que o herói que ele relata, de fato, foi alguém com quem ele conviveu. O autor do quarto evangelho é retratado como alguém que pertence à mesma raça, à mesma linhagem e à mesma família que o seu herói. O seu autor, João, é um dos primeiros discípulos de Jesus que, juntamente com o seu irmão Tiago, filhos de Zebedeu, todos eram pescadores naquele mar da Galileia, quando Jesus, passando, diz para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. A partir daí, João se torna uma das testemunhas oculares contemporâneas, no tempo em que as coisas acontecem, do círculo mais íntimo, do amplo círculo de seguidores de Jesus. Ele é um dos 12 que depois se tornam apóstolos, e dentro desses grupos de 12, desse grupo de 12, ele é exatamente aquele com Pedro e Tiago, que se constituem os três que sempre estão com Jesus nos momentos de maior intimidade. E mais, esse homem que conhecia Jesus como ninguém mais conhecia, além daqueles discípulos, que andava com Jesus dia após dia, de forma que ele teve muitas oportunidades para observar eventuais e supostas falhas de caráter, defeitos de personalidade de Jesus. No momento mais sagrado da ceia, se apresentou como discípulo a quem Jesus amava, reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, foi o único que ficou até o final aos pés da cruz, foi o único que entrou no seu túmulo quando ele ressuscitou, e foi a ele que Jesus confiou a sua mãe Maria, dizendo: eis aí o teu filho, e confiou a ela, ele a ela e ela a ele, de modo que era alguém que, como discípulo e autor do quarto evangelho, não poupa esforços para proclamar que Jesus não é o enganador, que Jesus não é o lunático, ele é o Jesus da história, que ele conhecia tão bem, ele é o próprio Deus. E por que João tem essa necessidade, impulsionada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, de provar a divindade eterna de Jesus Cristo? Não seria mais simples ele simplesmente fazer como Mateus e Marcos e Lucas fizeram, demonstrar os fatos históricos, narrar os fatos históricos, registrar os milagres de Jesus e pronto? Porque a ênfase de João sobre a divindade de Jesus? É importante que você compreenda esse propósito claramente, que João, inspirado por Deus, motivado pelo Espírito Santo, propositadamente selecionou, dentre todos os eventos que ocorreram, de todas as palavras que foram ditas por Jesus, e que constitui aquilo que nós, exegetas, chamamos de material adicional, o que não está em Mateus, em Marcos e Lucas, mas que só João traz, para trazer à luz a glória do Senhor, o seu ofício messiânico, sua divindade. Se você compreender isso, você entenderá porque que João teve esse olhar sobre a divindade de Jesus, buscando o princípio dos princípios, o Verbo de Deus. Você vai ver, por exemplo, que João
expõe apenas seis, é muito pouco em relação aos demais evangelhos, 6 milagres de Jesus no seu evangelho. Ele fala do filho do oficial do rei que foi curado à distância, do homem em Betesda que estava enfermo há 38 anos, do homem de Jerusalém que nascera cego, de Lázaro que jazia sepultado há 4 dias. João também é o único que fala do casamento de Caná, da conversa com Nicodemos, da conversa com a mulher samaritana, da cura daquele homem em Betesda, da alimentação dos 5.000 e o discurso que se segue, sobre a água viva na festa dos tabernáculos, quando Jesus diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é o único que discursa sobre ser semente de Abraão. Ele é o homem único que retrata a cura daquele homem nascido cego. Ele é o único que se chama de bom pastor, e o evangelho de João é o único que registra isso. É ele que fala da ressurreição de Lázaro. Ele é o único que é retratado como aquele que lava os pés dos discípulos. João é o único que registra os discursos do cenáculo, de capítulo 13 ao capítulo 17, inclusive a oração sacerdotal. E é lá no capítulo 14 que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir senão por mim. E diz mais: esta é a vida eterna, na oração sacerdotal, que te conheçam a ti, Jesus orando a Deus, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. Observe que todo esse material é usado propositadamente por João para provar a divindade de Jesus Cristo. Em cada uma dessas histórias que só tem João, você vai encontrar um versículo, um ensinamento de Jesus que aponta para a sua divindade. Jesus afirmando que Ele é Deus, e afirmando que Ele é Deus não como lunático, não como louco, não como enganador, mas como alguém com a coerência de ver as suas palavras concretizadas nos seus atos, milagres e prodígios, e nos seus discursos, que demonstram que de fato Ele dizia aquilo que Ele realmente era. Essa é a grande razão para João começar o seu evangelho de maneira como iniciou, enfatizando o verbo de Deus. Mas havia uma razão externa para isso. É que naquela época havia uma grande heresia que se espalhara em várias manifestações religiosas e filosóficas, chamada gnosticismo. O gnosticismo ainda existe hoje em várias concepções religiosas e filosóficas. A palavra gnosticismo vem do termo gnosis, que em grego significa conhecimento. A ideia de gnosticismo é a defesa que a salvação vem pelo um conhecimento profundo e místico de certos mistérios herméticos, fechados para a maioria, e só acessível a alguns iluminados justamente pelo logos, pela sabedoria, pela palavra, pelo verbo, exatamente a mesma palavra que João usa aqui no início do seu evangelho. Obviamente que a palavra logos, que os filósofos gregos, helenistas, ou até mesmo os judeus acostumados no Antigo Testamento com a versão Septuaginta, aquela que traduziu do hebraico para o grego, também usam, é obviamente um termo diferente daquilo que eles criam. Quando Jesus usa o termo, ou quando João usa o termo logos, quando diz o verbo, a tradução da palavra logos é o verbo ou a palavra, ele está procurando propositadamente redefinir, ressignificar para aqueles leitores gregos ou judeus, e a fim de persuadi-los de que esse logos, essa palavra, que gregos e judeus tinham um significado um pouco difuso, tinha se tornado carne e habitado entre nós, e se encarnado em Jesus, o Cristo, o Messias. Nesse sentido, João faz algo semelhante àquilo que o apóstolo Paulo faz em Atos 17. Lembra? Quando ele chega naquele Areópago, aquela praça, onde ele via várias estátuas de vários deuses do panteão grego, e havia uma coluna e sobre a coluna nada, e a inscrição ao Deus desconhecido. E a partir dessa ideia de que eles adoravam alguém que eles nem sequer conheciam, mas supunham que existisse,
Paulo apresenta a verdade de que esse Deus desconhecido é o próprio Jesus. Aqui, João diz: vocês sabem essas ideias todas que vocês têm sobre o Logos, pois eu vou lhes dizer. Elas precisam ser melhor calibradas, elas precisam ser ressignificadas, redefinidas, porque o Logos mesmo estava no princípio com Deus, era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os gregos tinham uma ideia de que o Logos era o agente ativo de Deus, o princípio que criou e estabilizou o universo, que colocou ordem no universo que havia sido conhecido. O filósofo Heráclito, por exemplo, do 6º século a.C., declara que o princípio do Logos sempre existiu, desde o princípio, e é o responsável pela existência de todas as coisas. A diferença é que a filosofia grega dizia que o Logos era um princípio impessoal, uma força presente no universo, que formou o universo, está presente no universo, mas não tem desejo, vontade, atributos, personalidade própria. E é aqui que João diz: não, esse verbo, esse Logos, ele se tornou carne, ele teve gente, ele foi gente, ele se tornou pessoa humana, sem deixar de ser o Logos, o Verbo eterno. Então o que João vai querer mostrar é que esse Logos, de fato, estava desde o princípio, ele afirma isso, mas ele era o próprio Criador pessoal, envolvido na criação de todas as coisas, e encarnado na pessoa de Jesus. Se você vai a Gênesis capítulo 1, novamente nós vamos ver as semelhanças do início dos evangelhos com o início de toda a Bíblia, em todas as coisas. Lá diz assim: no princípio eram os céus e a terra, porém era vazia e sem forma, e disse Deus, a palavra foi dita, haja luz, e houve luz. Obviamente que diz também que o Espírito de Deus pairava por sobre o abismo escuro da criação primeira, antes mesmo dela passar a existir. Então o que Jesus está querendo, ou o que João está querendo demonstrar aqui, é que há uma diferença entre esse Deus pessoal e aquela filosofia helenista, grega, de que ele é uma força impessoal. Ora, isso tem uma relevância tremenda, porque hoje, em pleno século 21, é comum as pessoas dizerem assim: não, eu creio que Deus está em tudo, eu creio que Deus é essa força que está no universo. Quando você pergunta quem é Deus, Deus é tudo. Uma noção meio panteísta, que tem uma influência gnóstica, que está presente, mas não tem gosto, não tem vontade, não tem preferências, não tem quereres, não tem absolutamente nada que o caracterize como pessoa. João então vem a dizer que no princípio do seu evangelho, mais antigo até do que as origens humanas de Jesus o Cristo que ele haveria de narrar, há uma origem ainda maior, mais antiga, eterna, que é o princípio dos princípios, o Evangelho sobre o Verbo de Deus. Portanto, se alguém perguntar para mim sobre o que João fala quando conta a história de Jesus, João fala sobre o Verbo de Deus encarnado, como ele é Deus e o princípio antes de todas as coisas. É este princípio que ele deseja declarar. E como é que ele declara? Como é que João diz isso? Volte ao texto agora, porque fica muito claro, muito mais claro quando você pode ler. Veja, a primeira coisa que ele diz é que o Verbo é eterno. Algumas vezes eu vou usar a palavra verbo, logos, palavra, e você vai entender que é a mesma coisa. O Verbo é eterno. Ele abre o seu evangelho declarando solenemente, como se estivesse fazendo um discurso: no princípio era o Verbo. Veja que ele usa a mesma expressão se ele estivesse falando em hebraico, ele está escrevendo em grego, mas como judeu, se ele estivesse falando em hebraico, ele usaria a mesma expressão, bereshit, do hebraico, que significa no princípio. Aqui ele usa a expressão arre, que em grego significa o princípio de todas as coisas. O que ambas significam? Significa algo eterno, fora do tempo, antes da criação do tempo e antes da existência da história, algo que é difícil até mesmo de imaginar, porque nós somos seres presos ao tempo e que temos uma noção de história, de começo, meio e fim de todas as coisas. Pois bem, antes do começo, a eternidade, o Verbo estava lá. É algo que não tem começo,
É eterno porque não tem começo nem tem fim. Eu sei que algumas vezes as pessoas confundem eternidade como alguma coisa perpétua, sem fim. De fato, todos os seres espirituais criados por Deus não terão fim. O ser humano não terá fim, os anjos não terão fim. Mas não ter fim não significa que é eterno. Eterno só existe um, porque não apenas não tem fim, como também não teve começo. A eternidade se caracteriza como alguma coisa que não tem começo, nem tem fim. E o que João está dizendo é que essa própria infinitude no tempo, que garante a presença fora do tempo, a própria onipresença, que os anjos não têm, apesar de não terem fim, que os seres humanos, o espírito humano não tem, apesar de não ter fim, Deus, o Logos, tinha de eternidade a eternidade. Na teologia sistemática a gente diz que a eternidade é um atributo incomunicável de Deus, só Deus tem. E Ele não comunica a ninguém, de modo que quando Ele nos dá a vida eterna, bem que isso poderia ser chamado de vida perene, ou vida eterna, no sentido de perpetuamente sem mais possibilidade de separação de Deus. Mas eternidade, no sentido próprio da palavra, só Deus é. E Jesus é chamado aqui justamente desse Logos que é eterno. Veja que o termo que é usado aqui, que também pode ser traduzido por palavra, traz a ideia de que ele estava no início com Deus. Veja, o sentido é que o verbo, esse verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava desde toda a eternidade na comunhão mais íntima possível com o Pai, e tinha um deleite maravilhoso, tanto é que na oração sacerdotal, no capítulo 17, o próprio Senhor Jesus diz assim: Pai, glorifica-me agora em Tua própria presença, com a glória que eu sempre tive contigo, antes que o mundo existisse. A eternidade de Deus, portanto, claramente é a presença atemporal, fora da história, do Logos, do Filho de Deus, do próprio Deus, da palavra viva, como Deus que é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perceba que o texto também diz um pouquinho mais na frente algo muito interessante. Ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí João está fazendo a segunda afirmativa desse princípio do seu evangelho, é que não somente o Verbo é eterno, mas que o Verbo é criador. Ele diz que o Verbo é eterno, que o Verbo é Deus e que o Verbo é criador. E ao dizer que o Verbo é criador, ele vai ao centro daquilo que ele queria redefinir, porque o Logos grego não era criador. O Logos grego, da filosofia grega, era apenas um agente mandado pelo Criador para fazer todas as coisas existirem e para manter todas as coisas. Aqui ele está dizendo mais, ele está dizendo que o Logos é o próprio Deus Criador. Ele criou todas as coisas, diz o texto, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A lógica de João é que não se pode falar de um Logos como a primeira criatura criada, como os testemunhos de Jeová ensinam. Alguns pensam que eles são cristãos no sentido de eles terem a Bíblia e falarem de Jesus Cristo, mas para os testemunhos de Jeová, Jesus Cristo não é Deus. Ele é o primeiro que foi criado por Deus como agente da criação, a partir do qual todas as outras coisas foram criadas. Mas João está dizendo aqui que não, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está ecoando a afirmativa do Salmo 33, verso 6, quando diz que os céus, por sua palavra, e a palavra que é Logos, verbo, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Aqui João está ecoando aquilo que vai ser dito, ou que já tinha sido dito, dependendo do tempo em que um livro e outro foram escritos, quando Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15 a 17, diz assim, falando de Jesus, deste Logos: ele é a imagem do Deus invisível,
o primeiro, além de toda a criação, antes de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E veja o que Paulo diz, repetindo João: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O escritor aos Hebreus vai dizer também que pela palavra de Deus, esse verbo, esse logos, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Perceba que o que ele está dizendo aqui é que o verbo não apenas estava na eternidade por ser eterno, não estava apenas com o Deus, porque ele também era Deus, mas ele não apenas é eterno e é Deus, mas ele é criador tanto quanto Deus é criador, porque ele mesmo é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um momento que é bem interessante desse texto, porque João aparentemente pinça um dos atributos desse logos, que é o fato dele ser luz, para explicar como isso acontece. Quais são as implicações dessas três primeiras afirmativas que ele fez? E as três primeiras afirmativas, recapitulando, é que o verbo é eterno, que o verbo é Deus e que o verbo é criador. Ele então faz uma espécie de aposto, um parêntese no texto, quando ele diz assim, olha só o texto, ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram ou não absolveram, como seria a melhor interpretação do texto, não absolveram ela, ou não prevaleceram contra ela. Alguém poderia perguntar, mas espera aí, não estou entendendo. Até agora ele estava focando sobre o verbo, dizendo que o verbo era eterno, que o verbo é criador e que o verbo é Deus. Onde entra a vida e a luz aqui? Bom, aí você agora vai entender. Lembra do que eu falei sobre o gnosticismo? O gnosticismo dizia que esse conhecimento que permitia uma vida plena, a vida do Logos, a vida que o Logos havia trazido, criado como instrumento divino, mesmo não sendo Deus, mesmo sendo apenas uma força impessoal, esse conhecimento era um conhecimento restrito aos iluminados, àqueles que tinham recebido a luz. Essa é a razão porque João, que está focando no contraponto a essa heresia chamada gnóstica, e demonstrando a deidade, a divindade do Logos, e como ele se encarnou na pessoa de Jesus, e portanto Jesus é esse Logos encarnado, então é importante para ele trazer agora essa ideia de luz e vida, porque a ideia de luz e vida é uma ideia que os gnósticos defendiam como sendo as verdades espirituais mais profundas, como eu falei, acessível apenas a alguns iluminados, que teriam um conhecimento misterioso e profundo. João aqui afirma que não apenas a luz do conhecimento, mas a própria vida eterna era acessível a todos os homens pela encarnação do Logos em Cristo, sem exceção. Por isso ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, acessível a todos os homens. A luz resplandecia nas trevas e poderia ser vista por qualquer homem. O fato é que as trevas não prevaleceram e não absorveram essa luz. Então, a luz do Logos de João, do verbo de Deus, não era apenas uma luz que esclarecia, era uma luz que vivificava o ser humano. Por isso que vida e luz aqui são usados frequentemente no Evangelho de João. É o Evangelho que mais fala de vida e o Evangelho que mais fala de luz, porque ele está tentando provar que aquela luz da iluminação gnóstica, na verdade é Jesus, aquele que se fez carne, o Logos eterno, Filho de Deus, Deus Criador eterno, e que ele não apenas alumia ou ilumina a mente das pessoas para compreender mistérios profundos, mas ele vivifica as pessoas quando a luz se manifesta. Veja que ele diz assim, e essa vida era a luz dos homens. Então, quando a vida no pensamento de João, inspirado pelo Espírito Santo, se manifesta, ela é chamada de luz, porque resplandecer é uma característica da luz.
Fica muito claro na criação que havia trevas sobre a face do abismo. E quando é que Deus começa a criar a vida? Quando Ele cria a luz. A luz é a expressão da vida. E nós sabemos que, ainda que não tenhamos como limitar o sentido da luz apenas a isso, verdade, amor e vida, mas o fato é que nós estamos falando dos atributos de Deus. E os atributos de Deus vivificam, iluminam. O texto diz que a luz brilha nas trevas, a luz ilumina a todo homem, é acessível, perceptível. No entanto, essa luz que produz vida, produz oposição. João faz isso várias vezes no Evangelho. Quando Jesus ensina algo, ilumina algo, abre o entendimento das pessoas com o seu ensinamento, um ensinamento que produz vida, mas há uma rejeição, até mesmo dos religiosos judeus, que não querem ter a sua luz, a sua mente aberta, que preferem resistir à luz, à apropriação da luz. Perceba que é frequente João, no restante do Evangelho, quando nós formos expondo futuramente, designar essa ação reveladora e salvadora de Cristo com esse simbolismo da luz. Por exemplo, lá no capítulo 7, a partir do verso 10 até o capítulo 8, ali por volta do verso 20, o que João relata acontece na chamada festa dos tabernáculos, uma das principais festas dos judeus. Por falar nisso, João é aquele que registra a maior quantidade de festas religiosas que Jesus participou e nas quais Jesus proferiu as suas verdades. Então, naquela festa dos tabernáculos, naquele lugar que era ali a área do templo, havia 4 enormes candelabros com lâmpadas de azeite. Nessa ocasião é quando Jesus, no capítulo 8, verso 12, diz assim: eu é que sou a luz do mundo. Eu é que sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E aí a segunda parte da afirmativa dele parece sem sentido, porque ele diz: pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, para João, a luz do entendimento não é uma luz estéril, como do gnosticismo. Ok, você era iluminado, e daí? Você que buscasse aprofundar esse conhecimento. Não, para João, o verbo de Deus, que era eterno, que era criador, ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará nas trevas, e como contrário a isso, terá a luz da vida, ou a luz que vivifica, como seria melhor traduzido. Ele repete isso um pouco mais na frente, naquele milagre que eu mencionei, que é o milagre que só João conta, que é o milagre no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. E aí ele diz no versículo 5 daquele capítulo o seguinte: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aqui ele inverte aquilo que o gnosticismo ensina. O gnosticismo dizia: você precisa ser iluminado, e para a iluminação você precisa do conhecimento místico que o Logos abre o seu entendimento para ter. Jesus diz: não, primeiro você precisa confiar, e o conhecimento é apenas a verdade da luz que você precisa, e a partir da confiança você não permanecerá mais nas trevas, você conhecerá todas as coisas. Por falar nisso, por falar no milagre do cego de nascença, que apenas João recorda, ele conta outros 5 milagres, como eu falei, e em todos esses milagres há um certo padrão. Ele conta o milagre, registra o discurso de Jesus que ele faz depois do milagre, ou às vezes ele faz o discurso e depois faz o milagre, e em todos eles a ideia é revelar que aquele milagre e aquele discurso apontam para Jesus como Deus. Por isso você encontra somente em João os famosos 7 eu sou, quando Jesus pega aquela expressão sagradíssima para os judeus, quando Deus se revela para Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 14, dizendo: eu sou o que sou, dizei a Faraó e ao meu povo que eu sou me enviou a vós. E essa palavra eu sou é a própria origem da palavra Deus, Jeová, Yahvé. E ele pega essa palavra que só Deus tinha direito de usar, porque só Deus era Deus,
e sempre foi Deus na eternidade, toda a eternidade, e Ele te chama para si e diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho. E tudo isso apontando para o fato de que ou ele era um lunático de que se fazia igual a Deus, ou era um enganador que tentava enganar os outros dizendo que era Deus, ou ele de fato era Deus. E dentro desse diapasão de três opções fica claro que João quer argumentar e mostrar que ele era Deus. Essa inclusive é a razão porque todas as vezes que os judeus entravam em conflito com Jesus, qual era a grande acusação que era feita a Jesus? Que ele se fazia igual a Deus. Porque fica muito claro em João que é exatamente isso que João quer promover e provar. Portanto, no princípio de todas as coisas que João conta, João quer provar. E por isso ele declara que Jesus, o verbo que se fez carne, ele vai dizer isso no versículo 14, é Deus, o Logos que estava no princípio com Deus. Ele é eterno como Deus é. Ele é criador como Deus é. E ele traz vida e luz para o conhecimento salvífico, salvador do homem. Por isso João é especial dentre os evangelhos, porque ele enfatiza essa divindade mais do que qualquer outra narrativa dos evangelhos. Alguns judeus, eu estou chegando ao final da minha mensagem, podiam até conhecer as profecias sobre o Messias. Podiam, apesar de conhecer, não entender como aquele filho de Maria ali de Nazaré, que havia nascido em Belém, na parte sul, mas que havia sido criado no norte, em Nazaré, poderia ser o libertador tão poderoso e tão esperado. Eles podiam não fazer a conexão entre as promessas e profecias que eles tinham, a ideia que eles tinham do Messias e quem Jesus era. Alguns gentios que seguiam homens sábios ou homens poderosos não entenderam como aquele filho do homem poderia ser sábio, poderoso e tão amoroso ao mesmo tempo, como Marcos registra que ele era. Mas o maior ponto de inflexão que separa homens de homens é se, como João tenta provar, os homens compreenderão a divindade de Jesus Cristo, confiarão a Ele suas vidas e o seguirão como seus discípulos em meio a uma grande maioria que, por amor às trevas, não é beneficiada pela luz, o verbo que se fez carne. Porque, sabe, acreditar que Jesus é o libertador de um povo do qual você não faz parte, parece assemelhar Jesus a outros messias e a outros libertadores de povos e nações na história. Algo heróico, mas só para aqueles que tinham esperança de libertação e foram libertos dentro do seu povo. Seguir a filosofia de sábios, a projetos de conquistas dos poderosos e até princípios éticos de pacificadores também são opções atraentes como projetos de vida. Porém, a coisa pega quando um evangelista como João expõe que Jesus é Deus e a pessoa é confrontada com a ideia de que Jesus não é apenas um sábio líder religioso, um filósofo para ser seguido, um mártir para ser admirado, um Messias herói para libertar, mas ele é Deus, verbo de Deus, eterno como Deus é eterno, criador como Deus é criador, e ele se fez carne e habitou entre nós. Esse aqui é o ponto que separa as pessoas. Nas conversas que às vezes eu tenho no dia a dia, é fácil encontrar pessoas que admiram Jesus, como homem, como filósofo, como proponente de padrões éticos altíssimos, como uma figura inspiradora, como uma grande influência na história da humanidade. Agora, quando chega no ponto da pessoa reconhecer que ele, uma só pessoa, tinha duas naturezas, era 100% homem, como Mateus e Marcos enfatizam, mas que era 100% Deus também, como João enfatiza, é aqui que as pessoas eventualmente barram e dizem assim: isso eu não posso ter certeza, ou isso eu não quero ter certeza. Mas é exatamente isso que João afirma, porque depois de passar alguns versículos, ele chega no versículo 14, que eu já citei algumas vezes na mensagem, e aí linka a eternidade com a história, porque até então ele estava olhando para o princípio dos princípios, quando tudo começou,
e havia afirmado que Jesus é Deus, é o Criador e é eterno, é a luz e a vida dos homens. Mas agora ele diz: e o Verbo, aquele Verbo eterno, Criador, Deus, luz e vida, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos, veja, a visão iluminada que os gnósticos diziam, João dizia, que a encarnação abriu os seus olhos, e ele viu, e ele com eles viram a glória do unigênito do Pai, do único Filho do Pai. Então João ressalta que esse Verbo pré-existente assumiu plenamente a existência humana, para se fazer igual aos seres humanos, manifestar a glória de Deus, vivendo uma vida perfeita, morrendo uma morte perfeita, ressuscitando ao terceiro dia, para que ficasse claro que o autor da vida não poderia ser matado, assassinado, morto e permanecer morto. Ele resplandece no terceiro dia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, coloca isso de outra maneira. Ele diz assim: ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, falando de Jesus, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, Jesus fez Deus, o Deus invisível, se fazer visível. Esse foi o intuito do olhar do evangelista João ao narrar os seus fatos. Ele é o único, por exemplo, eu encerro com essa citação, que conta como um dos discípulos de Jesus, famoso por sua incredulidade, o chamado Tomé, aquele que precisa ver para crer, duvida que Jesus teria ressuscitado, e na presença dos outros discípulos que já tinham visto Jesus ressuscitado, é convidado pelo próprio Jesus a tocar nas chagas do seu corpo, e então só João registra o que Tomé, o incrédulo, teve que constatar com seus próprios olhos abertos pela evidência da ressurreição de Jesus. Ele exclama: Senhor meu e Deus meu. E nós estamos falando de um judeu que reconhece em Jesus o senhorio e a divindade, que até então ele pensava ser de uma única das pessoas da Trindade, visto que eles não são trinitários, são monoteístas, unitaristas, que creem na existência de uma única das pessoas da Trindade. Mas agora o judeu Tomé, incrédulo por natureza, toca no lado de Jesus, nas chagas das mãos e nos pés de Jesus, e aí exclama em adoração: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus responde: porque me vistes, creste? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E aí João aproveita esse episódio final, que só ele conta nos evangelhos, e proclama a finalidade para a qual ele escreveu tudo aquilo que até então ele tinha escrito. Nós estamos falando do capítulo 20, final do capítulo 20, final praticamente do evangelho, e aí agora ele revela a quem estivesse lendo porque que ele começou no início falando do Verbo que é Deus, do Verbo eterno, do Verbo criador, luz e vida, e que se tornou carne e habitou entre nós. É quando ele diz no versículo 30 e 31 do capítulo 20, as seguintes palavras: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Ele se referia ao próprio evangelho que ele havia escrito. Estes, porém, que estão nesse livro, foram registrados com um propósito, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ali estava o olhar de João, proposital, de focar na pessoa de Deus, de Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Deus. Que implicações isso tem para mim e para você hoje? Bom, é relativamente simples. Se eu acreditar que Jesus é menos, mesmo sendo muita coisa, mas ele é menos do que Deus,
Então eu não preciso me preocupar com coisas que Ele exige de mim. Eu não preciso adorá-lo, eu não preciso crer nele sem nenhuma dúvida, eu não preciso obedecer às palavras dele como se fossem a própria expressão de Deus. Eu não preciso me submeter a ele, viver orbitando nele. Eu não preciso adorá-lo, cantá-lo, tornar o culto centralizado nele, a minha vida centralizada nele. Eu não preciso ser aquilo que eu sou, porque só faz sentido eu ser cristão, não porque eu sigo a um Cristo que é Messias, não porque eu sigo a um Cristo que é filósofo, não porque eu sigo a um Cristo que é um grande humanista pacificador. Ser cristão significa seguir ao Cristo que é Deus. Portanto, se eu creio que Ele é Deus, então eu estou diante daquela terceira opção que eu falei, que Ele não é um enganador, que Ele não é um louco e que Ele é o próprio Deus. E aí eu não sei você, mas mesmo sem tocar as chagas de Jesus, eu me quedo diante dele dizendo: Senhor meu e Deus meu, porque eu estou diante do maior mistério de toda a história e fora da história, é que o Deus eterno, Criador, luz e vida, Deus como só Ele é, se fez carne, virou uma criança indefesa nos braços de uma mulher jovem e virgem chamada Maria, numa inexpressiva cidade de Judá, chamada Belém, odiado pelo rei e pelos poderosos religiosos da época, adorado por anjos, por pastores, visitado por magos, cujas palavras e ensinamentos mudaram completamente a história, cujos milagres apontavam para um poder maior do que simplesmente alguém que curava, porque todos os milagres eram sinais da sua divindade. Diante desse mistério, é impossível que alguém, mesmo chamando-se de cristão, não o adore, não creia, não o obedeça e não o siga como Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. A vida muda quando nós absorvemos a ideia que João nos apresentou no seu olhar, que Jesus é Deus. E eu espero que seja exatamente isso, que você consiga compreender, iluminado por Deus pela sua palavra nessa noite. Você que é cristão e você que ainda não é, você que ainda não havia entendido que não dá para seguir a Jesus como apenas filósofo, apenas humanista e pacificador, apenas um profeta, e que você precisava conhecer como aquele que você segue ou deve seguir como Deus. Eu espero que essa seja a constatação que transforme a sua vida como transformou a minha, e que me faz devoto, não de uma ideia, de um logos, mas de um logos que se fez carne, se revelou como Deus pleno que é, e 100% homem, como Ele se encarnou para ser. Que Deus possa abençoá-lo e abrir o seu entendimento e transformar o seu coração, para que a semelhança de Tomé você diga: Senhor meu e Deus meu, diante de Jesus. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça onde você estiver agora e vamos pedir a Deus que esta palavra trate o seu coração, impacte a sua vida da maneira como só a palavra de Deus, desse Deus que se fez carne, pode fazer. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nesta hora nós rogamos que o Teu Espírito Santo, para além da minha capacidade que é tão limitada de expor verdades tão profundas, traga de fato convencimento e esclarecimento aos corações, mas não apenas para que eles saibam mais, mas que eles sejam persuadidos por esta palavra que se fez carne, o próprio Jesus, o Cristo. E ao serem persuadidos, se transformem em adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. A discípulos que deixem tudo para se tornar discípulos e pescadores de homens. A pessoas transformadas, pouco importa
se no fundo do poço existencial, como aquela mulher samaritana, ou nos lugares mais altos da religiosidade, como Nicodemos, assim como João relatou que Jesus, o Senhor, foi capaz de fazer disso tudo, deles todos, vidas transformadas, iluminadas e vivificadas pelo Verbo eterno encarnado em Jesus, assim aconteça também na vida de tantos que vão ouvir essa mensagem, que estão ouvindo e que haverão de ouvir ainda. E quanto àqueles que já creem dessa forma, que isso fique muito claro para eles, que é possível crer desta forma e viver de outra forma, que não seja para adorar-te, crer em ti, seguir-te e obedecer-te em todas as coisas, porque tu não és um homem que enviaste, o teu filho Jesus não é um homem que tu enviaste, mas o teu único filho, que se tornou carne, que habitou entre nós, que é Deus, o Verbo eterno, Criador de todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória, toda a nossa devoção, todo o nosso amor e obediência, hoje e por todo sempre. Nós oramos a Ti, justamente em nome dEle, porque sem Ele nada que existe foi feito, nem mesmo a nova vida que Ele fez em nós. É em nome e para a glória desse Jesus, o Verbo encarnado, que nós te oramos e te agradecemos. Amém.